Olá, alunos do curso superior de Tecnologia em Cafeicultura, turma TCA 3. Uma boa semana para vocês. E durante essa semana nós estudaremos o manejo das mudas de cafeeiro, envolvendo pragas, adubação em cobertura e irrigação. O manejo de pragas nos viveiros, eles são menos comuns. Por quê? Porque nós temos muito mais problemas com doenças do que com pragas. Mas vamos entender o que são as pragas? São aqueles organismos, né, geralmente insetos, que causam dano econômico. Então, nós temos aqui um exemplo, que é o bicho mineiro. O bicho mineiro, ele é uma mini mariposa que faz sua postura nas folhas, e a fase jovem, que são as larvas, popularmente chamadas de lagartas, elas penetram entre a epiderme da folha e se alimentam do parênquima clorofiliano, formando minas. Então, bicho mineiro, porque formam as minas nas folhas. Ele não tem nada a ver, né, com o estado de Minas Gerais. Muito pelo contrário, o bicho mineiro, a primeira aparição dele foi no estado de São Paulo. O bicho mineiro, ele não é muito comum no viveiro, apesar dele ser uma praga do cafeeiro. Em viveiros, raramente nós vamos ter problemas com ele e eu vou explicar o porquê. Lembra que eu expliquei para vocês que todas as vezes que nós vamos ter a incidência de uma praga ou doença, nós precisamos ter a praga, o hospedeiro, que no caso são as mudas de cafeeiro, e as condições climáticas. E as condições climáticas essenciais para o desenvolvimento do bicho mineiro e sua incidência é baixa umidade e alta incidência de ventilação. Quando nós fechamos o viveiro com sombrite e fazemos uma irrigação por aspersão, nós tiramos a condição climática, ou seja, esse inseto deixa de ser uma praga. Aqui nós temos o ciclo do bicho mineiro, né? Então aqui nós temos a fase adulta, uma mini mariposa, né? Que ela sobrevive de 5 a 30 dias, né? Ela faz a sua postura sobre as folhas. Esses ovos, eles eclodem de 5 a 21 dias, dependendo bastante da condição climática. A larva sobrevive de 90 a 40, de 9 a 40 dias. Na verdade, é essa fase aqui que ela é prejudicial, né? Na verdade, a fase adulta é porque ela faz a postura, mas a fase que causa danos é justamente a fase de larva. Por quê? Porque na fase de lagarta, ela tem um aparelho bucal mastigador e na fase adulta, aparelho bucal lambedor, né? Então, nessa fase aqui, ela vai se alimentar das folhas do cafeeiro. De 5 a 26 dias, ela forma a pulpa, né? Da pulpa, ela volta a mini mariposa novamente e o ciclo evolutivo do bicho mineiro ocorre, desde que a umidade do ar seja muito baixa e ocorra muita ventilação no local. Aqui nós temos a lesão do bicho mineiro. Na verdade, nós identificamos essa lesão nas folhas com muita facilidade. Por quê? Porque nós identificamos com muita facilidade essa lesão? A epiderme, ela solta, né? Com um toque assim das mãos, ela já solta. Aqui nós podemos observar duas lagartas. Geralmente nós encontramos uma só, porque ela tem um hábito de canibalismo. Uma ataca a outra, né? Então, geralmente nós encontramos uma lagarta por lesão. E ela vai formando as minas. E essas minas, gente, elas resultam nesta lesão bem grande, consideravelmente grande. Aonde ela provocou a lesão, diminui a taxa fotossintética e é claro que essa planta deixa de produzir glicose. Então, aonde ocorreu essa lesão, gente, essa lesão é irreversível. Ela jamais volta ao seu estado normal. A tendência dessa folha futuramente vai ser cair. Por isso que nós temos que fazer o manejo da praga para que não ocorra a incidência em outras folhas. Aqui nós temos uma lesão mais acentuada, né, do bicho mineiro. Aqui, gente, como que fica a epiderme, né? Aqui nós já tiramos a epiderme, né? Olha aqui como que está uma folha severamente atacada. Aqui uma outra folha, né? É uma lesão que não tem como confundir com nenhuma outra incidência de doenças. Outra praga é a lagarta-rosca. A lagarta-rosca, ela causa prejuízos consideráveis em viveiros
E as lagartas, elas chegam a atingir até 5 centímetros, ou seja, é uma fase jovem, né? De comprimento, são de coloração cinza escuro com listras escuras longitudinais. A lagarta rosca, ela ocorre muito, principalmente, em local próximo ou local onde esteve instalada uma lavoura de milho, uma vez que ela é uma praga severa do milho. Aqui nós temos a incidência da lagarta rosca, né? Ela promove aqui uma deterioração no caule da planta. Geralmente essa lagarta é observada após as 6 horas da noite nos viveiros, né? No final da tarde, começo da noite. E é claro que elas causam uma destruição das mudas. Outra praga nos viveiros são os grilos, né? Os grilos, gente, eles atacam a planta e muita gente, principalmente os viveiristas, eles confundem muita incidência de grilo à incidência da risoctoniose, porque o grilo também ele provoca um tombamento. Só que tem um detalhe, o tombamento pela risoctoniose, ele ocorre uma deterioração dos tecidos. O grilo não, gente, ele tem aparelho bucal mastigador, ele vem como se fosse uma pinça, né? E corta bem a base da muda. Ele corta, a muda tomba e ele vai se alimentar das folhas. Na verdade, gente, o grilo ele chega a ser uma praga de viveiro, principalmente quando o viveirista não fez manejo de plantas daninhas ao redor do viveiro. O redor do viveiro, gente, ele tem que ser um local limpo, livre de plantas daninhas. Ou seja, um local roçado, de preferência com grama, que não seja hospedeira de grilo. Caso você esteja num viveiro que tem muita incidência de plantas daninhas ao redor, vocês podem ter certeza que ali vai hospedar os grilos e esses grilos acabam entrando no viveiro e causando prejuízos, né? É uma praga de fácil controle, no entanto, o manejo cultural seria o melhor controle. Qual seria esse manejo cultural? O manejo de plantas daninhas ao redor do viveiro. Eu tiro o habitat dele, ele deixa de atacar as mudas. Para o controle químico de pragas, nós podemos usar para o bicho mineiro, falar a verdade para vocês, só se houver incidência, né? De aproximadamente observar folhas com incidência de bicho mineiro. Na verdade, quando eu tenho um sistema de irrigação por aspersão, eu já falo para vocês, o risco de ter bicho mineiro é próximo a zero. Mas, em termos de controle químico, nós temos o Octara. O Octara, gente, ele tem como princípio ativo o tiametoxam. Ele é um produto utilizado via drench, ou seja, via solo, e a recomendação técnica para mudas é de 15 gramas por 100 mudas. Ele é utilizado via rega, né, ou seja, via drench, na fase de palito de fósforo. O Altacor também, ele é um inseticida via foliar, para controle foliar. Ele é um clorantraeniliprole. A recomendação dele é de 90 gramas por litro de água. Ele é uma tecnologia WG, ou seja, é um grânulo dispersivo em água. No caso de grilos e da lagarta rosca, uma recomendação de inseticida é o clorpirifos. O clorpirifos, a recomendação é de 1 litro por 400 litros de água via rega. Aqui nós podemos observar a aplicação via rega do Actara, né? Vocês podem observar que o aplicador ele está com o uso de EPI completo, porque os inseticidas eles são altamente tóxicos. Em relação à adubação em cobertura e irrigação, são duas áreas que nós temos que ter bastante cuidado, tanto pelo excesso como pela deficiência. Na adubação e cobertura das mudas, ela é feita basicamente por nitrogênio, né? E essas adubações periódicas em cobertura, após a germinação das sementes ou enraizamento de estacas, né, como é o caso do café canefra, quase sempre elas são necessárias para permitir a produção de mudas de boa qualidade. Existem diversas formulações de adubação, a mais adequada dependerá do tipo da planta, da fertilidade do substrato, do tipo de manejo empregado para a produção das mudas e da fase da produção de mudas. Então, na verdade, quando nós falamos em nitrogênio, se eu tiver um substrato
nutricionalmente equilibrado, aonde foram realizadas todas as recomendações técnicas quanto à porcentagem de terra de barranco peneirada e a porcentagem de composto orgânico ou esterco bovino, dificilmente nós vamos ter incidência de deficiência de nitrogênio. No entanto, quando estas mudas elas chegam aí no seu padrão de 4 a 6 pares de folhas, pode ser que ocorra alguma deficiência de nitrogênio. Neste caso, nós vamos suprir essa deficiência com uma adubação em cobertura. Essa adubação em cobertura, gente, ela é feita por fertirrigação. Ou seja, quem vai aproveitar esse nitrogênio serão as raízes e não as folhas. Então, não é uma adubação foliar, é uma fertirrigação. Como sugestão para mudas de cafeeiro, pode-se utilizar 30 gramas de sulfato de amônio. O sulfato de amônio ele é fonte de nitrogênio e ele apresenta 20% de nitrogênio em sua formulação. Em cobertura, qual forma de aplicação? Fertirrigação. Esses 30 gramas, eles são diluídos em 10 litros de água, a qual deverá ser ajustado em função do sistema de manejo adotado. Essa solução é suficiente para adubar 3 metros quadrados de canteiro. Geralmente nós preparamos em regadores, né? Ou se o viverício tiver condições de mangueiras acopladas a equipamentos, tranquilo. Mas caso contrário, nós podemos fazer via regador, utilizando 10 litros, geralmente os regadores eles comportam 10 litros de água, onde nós vamos diluir 30 gramas de sulfato de amônio e serão necessários para 3 metros quadrados de canteiro. Um detalhe, o sulfato de amônio, ele não pode, qualquer fonte de nitrogênio, ele não pode perder, ou seja, ele não pode, a solução não pode depositar os sais sobre as folhas, ou seja, a água evapora e ficam só os sais. Esses sais promovem fitotoxicidade, podendo inclusive causar perdas nas mudas. Então, assim que for realizada a fertirrigação, a recomendação é que se faça uma irrigação para lavar, né? Literalmente falando, para lavar as folhas das mudas e evitar que algum dano seja causado pelo excesso de sulfato de amônio sobre as folhas de mudas. Então, neste caso, é esta a recomendação. Se faz a aplicação e logo em seguida nós fazemos aí a irrigação. Um detalhe, o excesso de nitrogênio aplicado de forma química, ele é prejudicial à planta. Ele faz com que essa muda cresça exageradamente e venha a causar inclusive o tombamento. As plantas que têm excesso de nitrogênio, geralmente elas têm um baixo desenvolvimento de sistema radicular e quando elas vão para campo, há uma alta taxa de perdas. Fora isso, o excesso de nitrogênio faz com que as células se alonguem muito e há pouca deposição de lignina, facilitando a penetração de doenças. A irrigação em mudas é um dos fatores mais importantes que nós temos no viveiro. O excesso e a falta d'água podem comprometer qualquer uma das fases de formação das mudas. Normalmente, as irrigações são realizadas 2 vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde, podendo esse número ser maior em dias mais quentes e ensolarados, nunca nas horas mais quentes do dia. A irrigação em excesso, ela pode lixiviar os nutrientes solúveis, principalmente nitrogênio e potássio, reduzir a aeração, porque se tem excesso de água, perde oxigênio, favorecer a ocorrência de doenças, dificultar o desenvolvimento das raízes e tornar essas mudas suculentas e pouco resistentes a secas. Finalmente, resulta no gasto desnecessário de água. Muitas vezes, ela impede a respiração aeróbica e pode promover também uma deficiência de ferro. Aqui nós temos 2 formas de irrigação, né? Nós temos aqui a microaspersão no chão e a microaspersão superior, né? Tanto uma quanto a outra, elas aumentam a umidade do ar e isso favorece o controle, principalmente do bicho mineiro. Aqui nós temos também uma microaspersão no chão. Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.